gosto muito de pensar numa família inspiradora, uma família em que a gente possa aprender como é que pode ser construída uma família assim, ou como eu posso reconstruir a minha família assim, ou como eu posso corrigir a minha família para que seja uma família assim. E existe uma família na Bíblia que me inspira muito, me leva a entender cada vez mais o meu papel, a minha função, a minha responsabilidade, a responsabilidade da minha esposa, dos meus filhos, nessa construção conjunta de um lar feliz, de um lar harmonioso. Nós estamos casados há 41 anos, temos 3 filhos, 4 netos por enquanto, né? Está torcendo por mais, né? Mas por enquanto só temos 4 netos, né? Nossos 3 filhos estão muito bem casados e todos eles fazendo ministério, trabalhando, se envolvendo em várias atividades. E hoje eles repetem tudo aquilo que nós fizemos com eles. Hoje eles fazem e replicam nos seus lares aquilo que eles aprenderam conosco e fazem doideiras, birutezas, viajam, planejam, fazem investimento, estudam, fazem muitas coisas que nós fazemos no nosso lar. Hoje eles estão fazendo com os próprios filhos, né? Entre eles, e isso é muito gostoso. Muito gostoso porque a gente vê assim que aquilo não foi só bom para nós, e nós aprendemos isso, eu e a Ieda, através de pessoas inspiradas e que nos inspiram, como da palavra de Deus, e que nos educam e nos formam a como realmente construir, porque ninguém nasce sabendo como casar, ou como ser casado, ou como ser pai, ou como ser filho. Quer dizer, nós não nascemos com essa sabedoria nata em nós, é algo que nós temos que construir em nós temos que aprender, né? E aquilo às vezes que nós vimos em casa, nos nossos lares, dos nossos pais, talvez não foi o melhor exemplo, foi o que eles puderam dar, foram o que eles puderam fazer, mas às vezes muitas coisas ficaram faltando, ou muitas coisas foram feitas de uma forma que não deveriam ter sido feitas. Mas agora na minha família eu posso arrumar, eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Eu lembro que o meu lar não era um lar harmonioso, não era um lar sadio, havia muita briga, muita confusão, meus pais, nós, era uma luta imensa e nunca existia paz, alegria, amor. Nós não éramos cristãos na época, não havia nada que pudesse dar uma direção, dar um encaminhamento para nós. E eu sempre pensava assim, puxa, eu adoraria ter um lar, eu adoraria ter uma família, eu adoraria conhecer pai, mãe, filhos, ou uma coletividade assim que vivesse bem, e um ajudasse ao outro, um construísse com o outro, né? E isso para mim estava muito fora de questão, estava fora de poder imaginar que isso um dia poderia acontecer na minha vida, porque eu não tinha esse histórico dentro da minha própria casa. Mas graças a Deus eu conhecia Jesus. E conhecendo a Jesus através da sua palavra, conheci o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo que transformou a minha vida e me inspirou a realmente entender que, apesar talvez de eu não ter tido boas ou grandes referências, eu poderia começar a construir essas referências, eu poderia desenvolver essas referências e trabalhar conjuntamente com aquilo que eu sonhava. Eu comecei a sonhar sobre esse lar. Eu comecei a idealizar aquilo que seria. E através de começar a frequentar a igreja, eu comecei a identificar famílias que se davam bem. Pai e mãe andavam juntos e os filhos estavam atrás, e as pessoas davam risada, brincavam, se abraçavam, se beijavam, e eu achava que maravilha, né? É isso que eu gostaria de ter tido, é isso que eu quero ter, é isso que eu quero construir. E a igreja foi um local em que eu pude olhar e ver que havia possibilidade daquilo ser verdade. E foi através de conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a Palavra de Deus, conhecer pessoas que na Bíblia me inspiraram a realmente a construir e a desenvolver. E até hoje, não é porque nós já estamos casados, temos netos, os nossos filhos estão casados, vivendo os seus lares, que nós paramos a nossa construção. Não, a gente continua construindo, continua nos abençoando mutuamente, abençoando os nossos filhos, fazendo com que essa construção do nosso lar possa ser uma bênção não só para nós, mas para todas as pessoas que nós nos relacionamos. E a nossa família começou a ser uma família estendida, né? Porque aí alguns jovens, algumas pessoas queriam morar conosco. Oh, dá para morar com você aí? A gente quer e tal. E
pela graça e misericórdia de Deus, a gente já teve algumas pessoas. Agora não adianta pedir que a vaga já está cheia, tá, gente? Mas assim, nós já tivemos pessoas, jovens, meninos e meninas que moraram um tempo conosco, pessoas que nós casamos, pessoas que constituíram seus lares, e isso é uma bênção. E os nossos filhos fazem as mesmas coisas hoje, né? Então, quando eu olho para isso, onde um personagem da Bíblia me inspira profundamente a essa responsabilidade que eu tenho que compreender, que isso não cai do céu, mas é alguma coisa que eu tenho que me dispor. Eu tenho que intencionalmente construir na minha vida. E a personagem que mais me inspira, e é um primeiro personagem na Bíblia que traz esse aspecto da família, está no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Você pode me falar, olha, Adão e Eva foi a primeira família. Eu digo para você, por ser a primeira família, não existia família de referência anteriormente, eles erraram muito, falharam muito, pecaram muito e nos deram grandes prejuízos até os dias de hoje por causa daquilo. Mas essa segunda família, referência na Bíblia, é uma família que, graças a Deus, acertou muito, mais acertou do que errou, mais construiu do que destruiu. E quando eu olho para essa família e vejo assim, olha, talvez eles tenham aprendido com as experiências de Adão e Eva, de Caim e Abel, aqui e os outros irmãos, aquilo como se fazer direito uma família, de como construir uma família novamente, agora com os valores que precisam ser construídos. Claro, Adão e Eva não tinham referências, eles eram os primeiros, os nativos, aqueles que experimentaram, que nem primeiro filho, né? Primeiro filho é o que mais apanha, que mais vai de castigo, né? É aquele que a gente mais, o seu terceiro filho, faz o que ele quer, né? Não brinca. Então, meu filho sempre fala, você é injusto, né? Você não permitia que eu fazia isso, agora com as meninas você deixa, aquela coisa toda. Então, o primeiro filho sempre sofre, né? E Adão e Eva, o primeiro casal, sofreu muito, né? E eles passaram muitos percalços, e os seus filhos também, em relação a isso. Mas esse casal e essa família se diferenciam porque é um ponto em que você vê que eles construíram algo bacana. Eles trabalharam em algo significativo que fez com que eles realmente pudessem ser uma referência de salvação. Salvação não só para a humanidade, mas salvação para o meu casamento, para a relação com a minha esposa, para a relação para com os meus filhos. Então, quando eu olho para essa família que nós vamos estudar um pouquinho hoje, vamos introduzir esse assunto a vocês, eu vejo assim, graças a Deus por eles. Porque por eles, hoje eu entendo que isso é possível, que Deus se agrada, que Deus espera de cada um de nós essa iniciativa, esse empenho, esse cumprir uma responsabilidade para que Ele possa nos agraciar e nos abençoar e nos dar toda a felicidade e alegria que queremos. Então vamos ver um pouquinho essa história que está no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9. Veja comigo. É a história de Noé. A gente sempre fala assim, é a história de Noé, não é verdade? Quem concorda comigo que é a história de Noé? Alguém concorda? Ninguém concorda? Vamos lá. Versículo 9, vocês estão aí no capítulo 6, a história de quem é? Não é de Noé. Eu queria pegar vocês. Não é de Noé, não é. A história é de quem? Veja comigo, olha, a história da família de Noé. Não é bonito isso? Não é a história de Noé, é a história da família. Quem é a família, gente? O senhor Noé, a senhora Noé, né? Os pirralhos, né? Noezinhos, isso é família. Noé não está numa situação sozinha ali, ele não é família em si. Para ser família, precisa ter esposa, esposo, homem, mulher, filhos, pais, isso é uma família. E essa história é uma história de família. Uma família que faz uma grande revolução, e essa família, com a sua missão, descobrindo a sua missão, o objetivo da sua família,
eles salvam a terra, eles salvam o mundo. Ele nos salvou através daquilo que eles se propuseram. Então toda família tem uma missão. Uma família sem missão é uma família sem objetivo, sem alvo, sem propósito, sem saber para onde estamos indo. Algumas famílias põem como missão comprar uma casa, ou comprar um carro, ou fazer uma viagem. Olha, isso não é uma missão, isso é um desejo que pode ou não pode acontecer. Mas quando a gente fala de missão, é alguma coisa assim, o porquê a nossa vida existe. A nossa vida não existe por causa de uma casa, um carro, uma profissão. A nossa vida existe por algo muito maior, muito mais profundo, muito mais gostoso. E quando você entende que você não é sozinha como mulher família, ou você não é como homem sozinho como família, nós somos família porque fazemos parte desse conjunto, homem, mulher e filhos. E como família, nós temos uma missão, e a nossa missão é mais do que olharmos para nós mesmos e as nossas necessidades e colocar como os objetivos, mas entender assim, eu estou nesse mundo porque existe uma missão. Então, a minha vida começou a mudar quando eu entendi assim, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo por mim mesmo, mas eu vivo para o outro. Como eu posso ajudar o outro? Como eu posso abençoar o outro? A minha visão e a minha missão, ela não se limita a mim mesmo, mas a algo maior, ao plano de Deus, a visão de Deus, a missão de Deus. E quando nós nos casamos, eu e Ieda, nós concordamos com isso, que nós tínhamos uma missão. Não só era um casamento entre eu e ela, porque eu gostava daquela menininha bonitinha de 17 anos e agora continua bonitinha, né? Não vou falar a idade dela, né? Mas assim, quando eu me casei com a Ieda, ela tinha 17 anos, eu tinha 21 anos. Se nós não tivéssemos uma missão, nós já tínhamos destruído o nosso casamento, ou nem construído nos primeiros 6 meses. Mas porque no nosso namoro e no nosso noivado, nós sonhávamos com a missão, talvez que como família nós teríamos, que seria a vontade de Deus, o plano de Deus, o desejo de Deus. E logo, dentro disso estavam os nossos filhos, também estava a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso emprego. Mas mais do que isso, como nós poderíamos servir a Deus? Como nós poderíamos, de alguma forma, contribuirmos com o outro? Ajudar o outro. Nós éramos jovens, então nós tínhamos que trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, trabalhar com aqueles que precisavam. E nós entendemos que a nossa família não era uma família para nós mesmos, era uma família para a missão de Deus e visão de Deus. Então, quando você pensa em construir uma família, quando você pensa na sua família, quando você pensa que você não sabe para onde você está indo com a sua família, é porque falta uma visão, uma missão e um propósito que Deus tem para você. Pode ser a coisa mais doida do mundo, pode ser a coisa mais louca do mundo, mas Deus vai te capacitar, te inspirar, te dar competência, e por causa daquele alvo, daquela missão que você sonha um dia realizar, Ele vai te dar todas as condições que você precisa, de trabalho, de estudo, de moradia, para que você possa atingir o alvo da missão dEle para a sua vida. Mas para isso a gente precisa viver dessa maneira. Veja comigo então, agora que para que essa família seja constituída dessa maneira, com essa visão, com essa missão, com essa perspectiva, precisa existir um homem. A responsabilidade da família é do homem. A mulher tem responsabilidade? Tem. Os filhos têm responsabilidade? Também tem. Mas parte do homem a responsabilidade. Isso não tira a responsabilidade da esposa e nem dos filhos. Mas é do homem que parte o chamado vocacional da família e da responsabilidade da família. Por isso que Paulo e outros falam assim, Deus criou primeiro o homem. Então nós, enquanto homens, somos responsáveis de puxarmos todos esses valores da família e deveres da família, significado da família, está em nós
ajudarmos a nossa família a ser construídas dentro desses parâmetros. Por isso que, sobre a história da família de Noé, começa a história com Noé, porque se Noé não fosse o que ele foi, jamais a família seria o que ela foi. Como era Noé? Para que a sua família pudesse ser o que ela foi e realizar a missão que realizou. Então veja, Noé, versículo 9 diz o seguinte: Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, esse pequeno versículo, na continuação do versículo 9, você vê um resumo muito sucinto da vida deste homem, deste pai de família. Porque veja assim, fala sobre Noé, né, assim, quem era Noé, e que Noé gerou. Então, a ideia de que ele constituiu família. Que homem é esse? Que qualidade de homem nós precisamos desenvolver em nós, homens, para que a nossa família possa ser uma família com uma missão, com uma inspiração, com uma visão, em que todos nós possamos ser saudáveis, alegres, felizes, brincalhões, e construindo um na vida do outro, um ajudando o outro. Veja então as qualidades. Primeira coisa, diz o texto que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Quando ele diz assim que ele era um homem justo, a justiça aqui tem a ver como ele se relacionava com o outro, como ele tratava as outras pessoas, com justiça. A justiça aqui pode ser com hombridade, com responsabilidade, com seriedade, em ajudar, em se aproximar, em abençoar os outros. Então, essa justiça, Noé era um homem justo, é que ele vivia de uma forma com o outro, com a sociedade, com as pessoas ao redor, em que as pessoas falavam: pô, Noé é um cara legal, Noé é um cara que sempre está junto com a gente, Noé é um cara que não fala mentira não, o Noé é um cara responsável, o Noé é um cara de palavra, o Noé é um cara... Então, a justiça de Noé era vista pela qualidade de vida que ele tinha. Então, quando diz que Noé era justo, não é que ele só fazia os negócios certinhos. Mais do que os negócios certinhos, a sua vida inspirava, né, e ao mesmo tempo trazia constrangimento às outras pessoas. Tal aquele homem era bom, honesto, justo, correto, saudável. Um pai inspirador, um pai construtor, um pai que quer construir e desenvolver uma família saudável, ele tem que se preocupar como ele se relaciona com os outros. Porque uma sua esposa sabe, outros seus filhos, por mais que eles não saibam talvez colocar em palavras assim de adulto, eles também sabem se você é uma pessoa justa. Fala que eu não estou. Não, não tenho dinheiro. Não, fala que vai e não vai. Olha, eu não quero nem saber daquela pessoa. Aquela pessoa é chata. Aquele pastor, não aguento nem mais ouvir ele. Quer dizer, então, os filhos e a esposa conhecem se o marido é justo. E quando sabe que ele é justo, respeita o marido. Respeita, porque o respeito que você, homem, quer ter da sua esposa, dos seus filhos, da sociedade, vai o quanto você é justo nesse convívio com o outro, com os outros, com as pessoas. Veja, até hoje, eu estou construindo esse homem justo dentro de mim, ele não está pronto. Até hoje eu fico buscando o que mais eu possa fazer, não só aos olhos das pessoas, não somente aos olhos de Deus, mas mesmo que ninguém estivesse me olhando, eu continuo sendo uma pessoa justa.
Porque se eu continuar, eu vou continuar tendo o respeito à dignidade da minha esposa, o respeito à dignidade dos meus filhos, dos meus amigos, das pessoas à minha volta, mas também muito mais que isso, eu vou começar a ter mais resultados, mais bênçãos sobre a minha vida, mais coisas irão acontecer, coisas novas e diferentes e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Você vê, uma palavra só, justo. A gente fala, não é justo. Simples, né? Não é simples, não. Para mim, enquanto homem, é uma disciplina. E disciplina quer dizer assim, eu tenho que exercitar todos os dias. Ok? Veja, ele não era só justo. A Bíblia diz que ele era íntegro. O que quer dizer a palavra íntegro? Se eu falar para vocês, esse copo é íntegro. Ele é íntegro. Ele é íntegro. Né? Falar para vocês que esse banco é íntegro. Ele é íntegro. Ele é um banco íntegro. Íntegro é assim, que não falta parte nenhuma nele. Está tudo certo. Está tudo correto. Está tudo inteiro. Não está faltando um braço. Não está faltando alguma coisa nele. A integridade é aquela construção pessoal. Enquanto que a justiça é social, a integridade é alguma coisa que eu olho em mim mesmo e me olho e vejo se em mim há algum pecado, se em mim há alguma coisa em que eu preciso melhorar ou arrumar para que eu possa ser um homem cada vez melhor. Eu não era tão bonitão assim como eu sou hoje, né? A Ieda foi melhorando a minha integridade física, né? E aí depois ela piorou, né? Fez eu engordar, né? Mas agora está me fazendo emagrecer, né? Para eu ficar íntegro de novo como eu era quando eu casei com ela, né? Sabe, integridade é você ser o que você tem que ser, porque você foi nascido a ser, aquilo que Deus criou você. Sabe, eu sempre tenho que descobrir o que está em mim que não é de mim. O que está na minha vida que não é da minha vida e eu quero que saia em nome de Jesus. O mau hábito, o mau costume, o mal vestir, o mal falar, as coisas erradas, isso não me faz íntegro. Isso, na verdade, me destrói. E quando eu sou uma pessoa não íntegra, de novo, eu não tenho respeito da minha esposa, o amor e a admiração, nem dela e nem dos meus filhos, e da sociedade eu engano muito bem, obrigado. Mas o pior de tudo, eu não tenho resposta nem solução para a minha vida, nem prazer e nem felicidade, e não atinjo coisa nenhuma, se eu não olhar para a minha integridade. Quando Deus olhou para Noé, viu que Noé se preocupava com os outros e tinha uma missão em relação aos outros, um amor aos outros, mas também ele se auto-olhava e se examinava no sentido da sua integridade, um homem que ninguém poderia falar nada dele, porque ele era uma pessoa que teria que ser o que ele foi. Não quer dizer que ele foi perfeito, mas ele foi íntegro. Ele conseguiu entender o que ele tinha que ser, enquanto homem, tinha que ser enquanto esposo, enquanto pai. E isso fazia com que ele ganhasse o respeito, a dignidade da esposa, da família, para que eles pudessem fazer uma coisa muito doida, uma jornada muito tremenda. Veja, justo, íntegro, mas uma coisa muito maravilhosa. Diz assim, entre o povo da sua época. Essa palavra entre o povo da sua época vai fazer referência ao capítulo 6, né, que diz como era o povo daquela época, que era um povo corrupto. Quer dizer, uma das características da época de Noé, as pessoas não eram íntegras, não era comum ser íntegro, mas Noé era íntegro. Então, essa frase, entre o povo da sua época, independe da sociedade, da política, da educação, das condições sociais. A integridade está em relação a você mesmo, ao que Deus tem para você, na sua vida pessoal, de você ser o que você tem que ser. E às vezes a gente fica se justificando, mas a sociedade é assim, todo mundo é assim, os outros pais são assim, os outros homens são assim, tudo bem. E por isso que eles são infelizes, vão continuar infelizes, indo para lugar nenhum,
como na época de Noé. E Noé estava nesse contexto, por isso que o texto diz, né? Entre o povo de sua época, e esse povo da sua época é descrito nos versículos anteriores, que não era uma coisa fácil. Era uma coisa extremamente difícil ser um homem íntegro na época de Noé, mas ele foi. Agora, como é que ele conseguia ser íntegro e justo? Como é que ele conseguiria viver esse estilo de vida inspirador para sua família, levando a sua esposa a também ser íntegra e justa, os seus filhos serem íntegros e justos? Como é que ele conseguia atingir esse grau de sempre estar preocupado consigo mesmo daquilo que não é dele, para que saia dele, para que ele possa construir aquilo que Deus tinha para ele? Aquilo que ele poderia pensar que é a sua missão e os seus valores em termos de ajuda do outro. Quer dizer, Noé não descobriu isso sozinho. Noé não nasceu assim. Ele era como as pessoas da sua época, um ser humano. Mas ele conseguiu atingir essa integridade e essa justiça por essa terceira característica que é apresentada na vida dele. Ele é o quê? Que diz o texto aí? Andava com Deus. Para a gente entender o texto hebraico, né, da língua original que foi escrito isso aqui, você fala assim, andava, quer dizer, estava lá andando, né, está passeando ali com Deus, né? A palavra andar tem um sentido de estar continuamente com Deus. Tinha uma vida contínua com o Senhor. As pessoas naquela época não tinham carro, nem jato, nem moto, nem bicicleta, né? As pessoas se movimentavam andando. Tudo acontecia andando, né? Hoje a gente está mais acostumado a andar, né? A gente está quase perdendo as pernas, né? Tem gente que já não precisa mais nem de perna, né? Mas assim, porque a gente perdeu o hábito de andar. Mas quando se fala andar naquela época, quer dizer, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vou, onde eu vou, tudo aquilo que é contínuo na minha vida, era com Deus. Uma pessoa que andava com Deus a todo instante. Isso implica que ele orava, isso implica que ele cultuava, isso implica que ele buscava o Senhor a todo momento na sua vida, para continuar construindo na sua vida ser um homem justo, um homem íntegro. Então, essa justiça, essa integridade, eu não construo por mim mesmo, mas eu construo no meu caminho com o Senhor. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, quando você anda com Jesus, essas coisas são clarificadas na sua mente, mas não só intelectualmente, entra no teu espírito e na tua alma e vai transformando o seu ser. Coisa que você não consegue fazer por você mesmo. Você pode mudar alguns hábitos e olhe lá, você pode mudar alguns costumes e olhe lá, mas mudar a vida, a essência, só andando com Jesus. E eu ando com Jesus quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu venho à igreja, quando eu oro com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu procuro estar sempre na presença do Senhor. Deus, o que eu preciso fazer, fale através da sua palavra, e vou na igreja, escuto a mensagem, ou me relaciono com os irmãos, aprendo com os irmãos, olho os irmãos. Então, sabe, andar com Deus é o que vai me dar o poder e a condição de me ter essa transformação no meu ser. E essa transformação só acontece por milagre. Milagre operado pelo Espírito Santo, milagre operado por Jesus em nós, andando com Jesus. Então, um homem que vai construir a sua família com esses valores, ele não só conquista a sua esposa, conquista os seus filhos e as pessoas ao seu redor, mas essas pessoas começam a ser assim também. Essas pessoas começam a se transformar dessa maneira e ser como você é. Querer ser como você é. E você começa a ser uma inspiração, um exemplo de pessoas. Esse processo, na família de Noé, começa com um homem. Mas isso não impede você, como filho, ou como esposa, começar esse processo no seu lar. Para que através do seu testemunho, você possa influenciar e iluminar a sua família.
Lembra que eu contei sobre a minha família? Minha família não era cristã. Nós vivíamos um total inferno, discussão, briga, aquelas coisas horríveis que são normais, infelizmente, nas famílias que não conhecem essa palavra. E eu lembro que a pessoa que estava me discipulando falou: Fernando, agora você tem que começar a ser esse filho justo, íntegro e andar com Deus. Falei, andar com Deus é fácil. Agora, ser justo com a minha família, eu falei, cara, como é que eu vou, né, me relacionar com ele, ajudá-los e tal? Ser íntegro, porque eles não estão acostumados com isso. Falei, mas você vai ter que ser. Mas eles não são crentes, né? Não tem problema nenhum não, mas você vai ter que ser na sua família. E enquanto jovem, depois de conversar e orar bastante com a pessoa que estava me discipulando, eu entendi que essa era a missão que eu tinha que ter na minha vida, enquanto estava na minha família, enquanto filho, jovem adolescente, cumprir esse dever. Meu pai não era um Noé, minha mãe não era uma Noá, né? Meus irmãos também não tinham referência nenhuma, eu era o único. E eu comecei a fazer isso, a procurar ser uma pessoa justa, íntegra e que andava com Deus perante a minha família. Só para resumir, né, a história, todos eles acabaram se convertendo depois de alguns anos, todos eles receberam a Jesus, né, também trabalharam, se envolveram, e graças a Deus hoje não só minha família próxima é do Senhor, mas a família estendida também de primos, né, sobrinhos, né, conhecem ao Senhor e se relacionam com o Senhor dessa maneira. E começou eu ali como filho. Mas às vezes você como esposa pode começar esse processo de trazer luz à sua família e ser essa mulher justa, íntegra e que anda com Deus ali. E assim iluminar os seus filhos e seu esposo, para que eles também possam ser inspirados a ter uma vida como você tem e porque você tem. Mas melhor ainda, se nós enquanto homens entendemos que essa é a nossa primeira responsabilidade de como construtores de lares, compreender que isso é o que nós temos que fazer. Quando você olha para a história de Noé, você vê que isso é pura realidade. Pura realidade. Aquelas pessoas viviam em torno dessas verdades, em torno de Noé e sua família, e conviviam dessa maneira. E Noé teve uma inspiração de Deus, teve uma visão de Deus, uma visitação do Senhor para a missão da sua família. E a missão da sua família era preservar a humanidade, preservar a essência da terra, para que a terra pudesse começar de novo. Porque a sua geração seria destruída, a sua geração seria acabada. Isso nunca tinha acontecido anteriormente. Uma catástrofe dessa maneira que Deus coloca para Noé. Um navio, um barco, uma embarcação daquele tamanho jamais havia sido construída, porque não existiam lagos ou rios ou mares como nós temos hoje, naquela época. E Noé teve essa visão, essa revelação, essa informação de Deus, o que Deus tinha planejado para ele. E quando você pensa que você vem com uma coisa doida como dessa e fala para sua família, olha, Deus nos chamou para fazer isso. Bom, se fosse nos dias de hoje, eu internaria o meu pai, né? Falou, pirou, né, meu? Pirou, é um negócio assim. Eu conheci um cara assim, né? Ele queria trabalhar na NASA, o sonho dele era trabalhar na NASA, ele não tinha instrução para isso, nem educação, né? E ele ficava falando as suas viagens espaciais, as suas construções de aeronaves, né? Aquelas coisas doidas. E quando ele ia falando comigo, eu falei, meu Deus, coitado dessa família, né? Meu Deus, esse cara tá louco, né? Meu, o que é isso? O cara não tem instrução, não tem formação, não tem condições, não tem nada, né? E eu falei, esse cara é biruta, né? Não tem nem por onde. Que coisa louca como é. Não, eu já construí a nave, já construía isso, vai para Marte e não sei o que mais. E ele ficava ali, eu falei, coitada, eu já internava esse cara direto, mandava lá. Mas assim, não sabe que um dos projetos dele foi considerado pela NASA? E quando ele foi considerado pela NASA, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né? E interessante que a família dele seguia a loucura dele, né? Apoiava a loucura dele. Bom, na época de Noé foi mais ou menos isso.
Noé falou assim, olha, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão. E a missão é fazer uma construção, fazer uma espaçonave, né? E porque nós vamos salvar a essência da terra, da humanidade, e esse é o plano de Deus para a nossa vida. Interessante que a família dele entra nessa loucura, a esposa entra, os filhos entram. E os filhos trabalham com os pais na construção dessa grande missão, desse grande empreendimento que não existia ainda, que não era realidade ainda, não havia nada parecido ainda. E todos eles se empenham na visão, na missão, em que Noé apresenta. Por que eles aceitaram isso? Por que a esposa aceitou uma loucura dessa? Porque os filhos toparam, junto com noras, eram pessoas adultas, a construir essa espaço... navegação, né? Aérea não era, né? Essa embarcação, que não existia propósito para aquela época. Porque Noé já tinha conquistado, através da sua integridade, da sua justiça e do seu caminhar com Deus, o reconhecimento deles. Se o papai está falando, está falando. Se é para nós construirmos e aprendermos juntos a construirmos essa coisa diferente, vamos construir. E eles toparam fazer isso. Uma missão impossível. E eu não sei se vocês sabem, mas essa história de Noé está em várias histórias de várias civilizações. Não só civilização bíblica, né, hebraica ou cristã como a nossa, mas outras civilizações ao redor do mundo, outras culturas, outras religiões têm a mesma história. Claro, com variantes, né, com diferenças, mas a essência da história é um dilúvio, a essência da história é uma família que se dispõe a algo assim. Lógico que as considerações vão da cultura, da sociedade, da religião, mas nós temos isso na antropologia, na arqueologia, histórias como essas e comprovações desse fato arqueológico de que isso um dia aconteceu na Terra. Então nós não estamos falando de uma história de carochinha, nós estamos falando de uma história real e verdadeira. Isso é tão inspirador que até hoje, já por muitos anos, né, sempre foi inspiração para grandes filmes. A exemplo disso, talvez algumas pessoas não vão saber, né, o que eu vou falar, mas aquele seriado, Jornada nas Estrelas, não, mas daquela família, como é que chama? Perdido nos Espaços. Né? Quem é dessa época aí? Vai lá. Verdade, olha lá. Se não vai lá no YouTube, tenta achar alguma coisa assim, né? É uma família que vai procurar um outro local para viver, né? Então você vai ver vários filmes, até os dias de hoje, que o homem está tentando alcançar e popular, fazer alguma condição para que o homem viva na Lua, viva em Marte. Bilhões são gastos tentando construir um Noé e uma nave como Noé para salvar a humanidade. Sabe por que eles pensam em popular o espaço, a Lua, ou Marte, ou qualquer outro planeta? É porque eles estão vendo que essa geração e essa terra está se corrompendo, está se acabando. Vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar decência, vai faltar integridade, já está faltando muitas coisas e o homem já está buscando um Noé. Só que isso não vai mais acontecer. Isso já aconteceu. A salvação já está entre nós. A arca já foi erguida. A cruz está à disposição de qualquer um de nós para salvar o nosso casamento, salvar a nossa vida, salvar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Quer dizer, a salvação já está apresentada a cada um de nós. Eu não preciso ir para a Lua para resolver o problema da Terra, da minha vida. Eu não preciso ir para Marte para resolver esses problemas. Eu não preciso achar um outro Noé, porque o Noé definitivo já veio. E para ele não foi construído uma embarcação, mas uma cruz.
para que através dessa cruz eu possa ser salvo, ser liberto e a minha família reconstruída e os meus valores resgatados, porque Deus fez você para ser uma pessoa justa, íntegra e andar com Ele. O que você precisa é receber a Jesus e o plano de Deus para a sua vida, e Ele vai te dar uma visão, uma missão para vocês. Então até hoje, eu e a Ieda e os nossos filhos seguimos a nossa missão. Nós já compreendemos aquilo que Deus tem para nós. Qual é a nossa responsabilidade? Não é ter uma casa, um carro, tudo isso Deus nos dá para que a gente cumpra a nossa missão. Faculdade, estudo, profissão, são coisas que o Senhor concede àqueles que estão na missão. Se você não está na missão, Deus não vai dar nem emprego para você. Muito menos casa, carro, realização. Quer dizer, tudo isso nós encontramos quando nós entendemos e enxergamos a nossa missão. E eu lembro assim, quando jovens, né, eu e a Ieda, a gente casou e teve o privilégio de morar longe das nossas famílias, né? Então tinha pouca interferência, né? E telefone, que ela falou ontem, né, na nossa época meia antropológica, né, ou histórica, né? Era muito caro, né? Não existia celular, não existia nada disso. E a gente tinha que se acertar, né? Tinha que se resolver. A gente morava em outro estado, não dava para ir chorar na casa da mamãe, que não tinha nem dinheiro para viajar de um estado para o outro, né? Então a gente tinha que se resolvendo. E logo no início nós entendemos assim, qual é o objetivo do nosso casamento, da nossa missão, daquilo que Deus tem para nós. E isso nós nos construímos um na vida do outro, para que a gente possa atingir cada vez mais o objetivo dessa missão. E a gente conversava muito, orávamos juntos, sonhávamos juntos, coisas que naquela época era impossível de imaginar, hoje já são muito realidade. Muito realidade. Já não são mais sonhos, são verdades que nós já temos. A nossa família, os nossos filhos, as oportunidades que Deus já nos deu e tem nos dado, de tantas coisas maravilhosas, que antigamente era, cara, isso é impossível, isso não vai acontecer. E vinha pessoas falar, você quer isso? Quando compartilhava às vezes a missão, a visão, você está doido, você não tem condições, você não tem capacidade, olha, pense em outra coisa. Não, eu sei que é isso que Deus tem para nós. Eu digo para vocês, e foi aquilo que aconteceu. Deus não vai dar nada mais do que você tem a capacidade de orar, ter fé e esperar nele. Se você não tem fé, não tem confiança de que Deus possa te dar, Ele não vai te dar. Mas se você começar a confiar nele, de que você vai fazer aquilo que Ele quer, a missão dele, Ele vai te dar todas as condições e capacitações para que você realize aquilo. Quando a gente pensa que às vezes uma missão pode ser impossível, mas se você tem construído na sua vida esses valores, você vai ganhar dignidade, você vai ganhar respeito, você vai ganhar condições para que essas coisas aconteçam. O bonito na história de Noé, e quando você vê todo esse enredo que Noé se propõe a fazer, faz a arca, constrói juntamente com seus filhos, há toda uma engenharia inovadora que não existia naquela época, uma tecnologia de materiais e de arquitetura que eram essenciais para aquilo, e Deus foi capacitando a ele, a sua família, aos seus filhos, a sua esposa, para que eles fizessem aquilo. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram salvar a essência da criação de Deus, tanto a humanidade como os animais, para que a terra pudesse recomeçar. Entenda que Deus vai usar a missão da sua família para reconstruir algumas vidas, para trabalhar em coisas significantes, muito maior do que você mesmo, e Ele pode te usar. E eu gostaria só de estar complementando, mostrando que a maneira em que Noé lidava com isso, e é uma das histórias familiares maiores que nós temos, assim, que dá todas essas ênfases. Mas se você for no capítulo 8,
versículo 18 a 20, né? E aí a gente poderia até o capítulo 9, eu posso estudar toda a Bíblia com vocês aqui, não tem problema. Mas assim, só para vocês entenderem como era Noé, e depois que ele constrói, depois que ele participa, os seus filhos são envolvidos, a sua esposa, e realmente tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, acontece. E tudo aquilo que Deus falou que ia resgatar, resgata. E tudo aquilo que Deus promete, Ele promete. Veja que Deus tem mais promessas ainda para Noé. Deus tem mais coisas do que aquilo que ele já havia conquistado. Mas por que Deus deu essas coisas a Noé? Veja comigo. Versículo 18 diz o seguinte, do capítulo 8. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e de todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca uma espécie após outra. E veja o que Noé fez. Nesse momento em que essa obra estava concluída, quando Noé fez aquilo que Deus queria, a sua missão agora estava realizada, versículo 20 diz o seguinte: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Veja que lindo. Não é depois que conquistou, falou, agora está tudo resolvido, tá bom, vamos tocar minha vida. Não, ele fez um culto de gratidão. Ele agradeceu a Deus, aquilo que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor fez. Aquilo que o Senhor falou que ia dar, o Senhor deu. Aquilo que o Senhor falou que ia construir em nós, o Senhor construiu. Aquilo que o Senhor falou que ia salvar, o Senhor salvou. E Noé expressa gratidão. Uma família, um pai de família tem que puxar essa gratidão a Deus pelas conquistas, pelas realizações. A cada estágio de vitória, você tem que fazer um culto de gratidão. Culto não é isso aqui que a gente está fazendo. Culto é você abraçar um outro, vamos agradecer a Deus, né? Vamos. Puxa Deus, obrigado por essa conquista. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu isso. Pronto. Deus fica tão feliz com você, aí Ele fala assim, então tá bom. Então vou te dar mais ainda. Vou fazer mais ainda na sua vida. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus sobre aquela conquista, que não fui eu que consegui, mas foi Deus que me deu, Deus me dá mais coisas ainda. Veja que interessante esse texto. Ele diz o seguinte, né? Depois que Noé fez tudo isso, versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E aí diz o seguinte, olha que bacana, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, olha que bonito, aquela adoração de Noé, aquela gratidão de Noé, mostra aqui o texto bíblico que Deus fez uma autorreflexão, que aquilo foi de uma forma tão gostosa, porque foi espontaneidade, Noé. Noé podia falar, obrigado Deus, acabou, chega. Mas Noé fez de tanto coração, que você vê que há um processo, né, aqui. Tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Quer dizer, ele teve o cuidado de fazer esse agradecimento e esse reconhecimento de uma forma muito bacana, muito expressiva, que até aquilo falou, puxa vida, mas eu que tinha que estar agradecendo você, Noé, e você que está me agradecendo, e Noé fala, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazer parte desse processo, parte dessa missão. A vitória é sua, a obra é do Senhor, mas o Senhor nos usou. E Noé agradece a Deus. E veja que lindo isso, olha. Depois o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal e desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E aí vem uma poesia, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E aí Deus faz uma nova missão para Noé. Deus coloca uma nova visão. Noé, essa foi pequenininha.
né? Você salvou só o mundo, você salvou só os animais, você salvou só a humanidade. E ele abençoa Noé com uma nova visão para a sua família. Veja, capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. É maravilhoso? Veja, Noé já tinha uma bênção, agora ele recebeu uma bençona. E você acredita que essa bênção aconteceu na vida de Noé e sua família? Quem pode me dar um fato verídico ou um dado que isso realmente se cumpriu na vida de Noé? Alguém pode me fornecer? Vamos lá. Como é que eu posso provar que isso aconteceu? Nós? Só 7 bilhões de pessoas no mundo. Pensar que a gente veio daquela famíliazinha, né, de Noé, seus filhos, pensar agora somos 7 bilhões, gente, brincadeira, né? E a gente vê esse mundo alimentado e podendo alimentar, a gente vê água, a gente vê o domínio do homem sobre as coisas, quer dizer, a palavra do Senhor se cumpre e se realiza. Noé poderia olhar e falar: mas como isso vai acontecer? Só eu, minha esposa, né, meus filhos aqui, minhas noras. E a gente vê hoje e fala: somos 7 bilhões na terra. E a palavra do Senhor se cumpre até os dias de hoje. Que Deus possa nos ajudar a ser famílias inspiradoras, que se inspiram, termos homens, mulheres e filhos que buscam esses valores da sua de ser justo, na convivência com os outros, íntegro consigo mesmo e também esse caminhar com Deus, para que juntos, né, nós possamos sonhar e visualizar. E talvez você possa ser o início desse processo na sua vida, o início desse seu desejo, que talvez possa ser um milagre, e é isso que Deus faz, um milagre possa ser uma verdade na sua vida.